aqui de volta com Bastidores do Poder, recebendo agora o senhor Laerte Martins. Nossa Senhora, quanto tempo, hein, senhor Laerte? Economista-chefe da ASIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas. Muito bom dia, senhor Laerte. Eu tô achando que ele caiu, Zezé. Porque não, eu acho que ele voltou. Oi, senhor Laerte, bom dia. Voltou. Bom dia, Bom senhor dia. Laerte. Tudo Bom bem? dia. Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Senhor Laerte, Então, como está esse Natal? É o primeiro Natal aí, depois dessa história a gente está com uma reabertura maior, né? Com a liberação do 100% das pessoas. Qual que é a previsão do comércio para esse ano? Olha, eu diria para você o seguinte, nós fizemos uma avaliação, foi em fim de outubro, início de novembro, como é que estava a perspectiva para o fim do ano, dezembro especificamente. E naquela oportunidade, estava acontecendo estava se destacando a redução da pandemia, né? E que dava, portanto, uma boa perspectiva para que pudesse o mercado voltar a ser mais ativado, né? E, portanto, dava uma previsão, estava dando uma previsão para o comércio, analisada por nós, de que ele teria, apesar dos impactos inflacionários que estavam começando a chegar naquela oportunidade, principalmente a inflação subindo, né? Taxa de juros elevada, mas mesmo assim a perspectiva era de que nós teríamos um fim de ano para Campinas, no Natal, ainda positivo, e até estimávamos pela possibilidade dele chegar a quase 3,5% de crescimento, né, nesse dezembro, nesse final de ano, contra o final do ano passado, de 2020. Então, essa era a perspectiva, tendo em vista que a pandemia estava dando muito aspecto positivo, né, para que o consumidor pudesse consumir mais no Natal, o que normalmente acontece, apesar da grande crise da perda do poder de compra que a economia, o mercado, enfim, está sofrendo, principalmente por causa do desemprego e, efetivamente, por causa da inflação. Mas, diante desse número, eu gostaria só de fazer o seguinte: de lá para cá, a coisa mudou um pouco mais, quer dizer, piorou um pouco mais, porque em novembro nós já tivemos outros aspectos econômicos que influenciaram muito, né, a atividade econômica, mesmo que uma pandemia já mais em bom estado de conservação ainda, tá? Mas, e finalmente, quando nós tivemos a semana passada, a nova taxa de Selic, que foi para 9,25%, significou um aumento de 1,5% nos juros, né, na taxa de juros. Então, realmente, do ponto de vista da economia, esse número foi bastante negativo e acusa no mercado econômico, como dizem os economistas, nós estamos realmente entrando numa estagflação. Quando esse número bate, realmente a perspectiva fica mais dolorosa, tá certo? Então, eu queria só dizer o seguinte: qual é a perspectiva agora em função dessas novas atividades que nós colocamos aqui agora? Eu acredito que nós teremos ainda um fim de ano melhor do que do ano passado, mas no máximo ele vai poder crescer em 2%, dos 3,5% e 4% que a gente imaginava, não está mais dentro dessa perspectiva, uma vez que, inclusive, nós acabamos de fechar o mês de novembro, né? E o mês de novembro foi praticamente negativo, muito pouco, mas foi negativo para a economia, no comércio nosso. Quer dizer,
sequer recupera perdas, então, né, Sr. Laerte? Nem isso. De qualquer forma, se a gente avaliar nessa perspectiva que eu coloquei, de 2% aí no máximo que ele pode crescer, esse número, quando comparado com a pré-pandemia lá em 2019, ele ainda estará quase 0,20% abaixo daquela recuperação. Então, ele ainda não recupera totalmente. Sr. Laerte, uma coisa que eu sempre me pergunto é o seguinte: bom, a gente se impressiona muito com os dados do comércio, porque são os dados que mais aí mostram como é que está a atividade econômica, né? Sim. Se vende, é sinal de que a produção vai ter que aumentar, porque está vendendo. Mas a gente enfrenta há anos a questão da inadimplência. Né? Muitos anos, muitos natais aí que até foram bons, mas depois começa o ano, vai até o meio do ano, aí vem aquela história da inadimplência que a gente vê e fala: Virgem Santa, como é que pode? Então, até que ponto é bom você vender e não conseguir receber? Porque a gente sempre vê o comércio comemorando quando sobem as vendas, mas aí vem a notícia, mas não pagou. Eu só complementaria um pouco o seguinte: essa perspectiva que nós vimos aí agora, né, desse crescimento ainda um pouco menor do que no mercado, ele ainda cresceu, ele dá uma previsão de que nós... por que isso a gente ainda diz que vai haver esse crescimento pequeno, mas vai haver em relação ao ano passado? Isso, basicamente, a explicação que a gente tem é que o 13º salário, para este fim de ano aqui, apesar da crise que nós estamos vivendo, ele é a grande esperança para o comércio. E no caso nosso aqui, de Campinas e da região, o 13º salário, entre novembro e dezembro, ele vai injetar quase 4 bilhões de reais na economia. Tá certo? Não sei se vai acontecer, estamos esperando. E realmente a situação não está tão fácil. Mas, então, essa perspectiva do acesso melhor do 13º salário, ele realmente ativa as pessoas a voltar a comprar, apesar do poder de compra estar muito baixo. Mas, neste caso, a expectativa é essa. Então, o consumidor ele vai novamente ao mercado para fechar as compras de Natal e vai, portanto, comprar, e ele vai comprar a crédito. E ele ainda tem condições de pegar no crédito. Então, ele aumenta o poder de compra dele fazendo crédito. Mas, basicamente, aí a gente já faz a seguinte coisa: o que vai acontecer em janeiro, fevereiro e março, né? Você já pode imaginar o seguinte, que nós vamos ter em janeiro, fevereiro e março IPVA, imposto, né, IPTU, enfim, tudo isso significa que volta a subir a inflação, a inadimplência novamente. Então, exatamente, um saltitar de objetivos momentâneos, né? Que, de qualquer forma, enquanto a gente não tiver esse poder de compra relativamente, né, positivo, nós vamos ter sempre essa situação de que você dá aqueles relâmpagos mais momentâneos, né, mas no dado seguinte você novamente cai no nível da inflação. Durante a pandemia, nós tivemos aqui no comércio de rua de Campinas o fechamento de muitas lojas e shopping também, né? Mas mais no comércio de Campinas, eu me lembro que foram mais de 200 lojas. Se eu tiver errado o número, o senhor me corrija. É por aí, realmente. É por aí. São 200 lojas. O senhor acha que isso vai voltar ao comércio de Campinas no centro? Volta a recuperar essas lojas?
ou vai ter uma mudança no perfil do que vai ser oferecido para os consumidores dentro dessa relação comercial aí com a população? E quais foram as lojas que mais sofreram? Foram as menores ou foram as maiores? Sim. Porque eu sei que o e-commerce acabou sustentando muito comércio, né? Quem se adaptou conseguiu sobreviver, quem não se adaptou acabou tendo que fechar, né? Perfeito. Eu acho que essa é a observação que a gente ia fazer. Realmente, esse volume de lojas foram afetadas, foram as pequenas, micro e pequenas, no mínimo, as micros e pequenas empresas, foram aquelas que realmente não subsistiram ao impacto da pandemia, enfim, acabaram fechando os seus negócios. E, ao mesmo tempo em que você teve esse impacto, né, você teve uma possibilidade de o governo dar um certo incentivo para essas empresas, né, dando alguns financiamentos, postergando alguns débitos, né? Mas mesmo assim essas lojas não conseguem se recuperar. A expectativa então é que nós teremos está começando a estar uma volta dessas pequenas empresas, mas ainda é muito lenta e ela ainda está iniciando com um nível muito baixo de recuperação. Então a expectativa é de que você possa à medida que o governo puder alimentar um pouco mais esse auxílio a essas empresas, elas podem, então, retornar novamente ao mercado, né? E, portanto, voltar a manipular. Mas isso está condicionado hoje a uma observação que você fez. O e-commerce teve uma função muito importante nessa derrocada, vamos chamar assim, e que as vendas físicas, que eram nessas lojas, basicamente faziam mais, né? Porque elas não estavam enquadradas nesse processo, elas então acabaram se sucumbindo. E a expectativa agora é que se começa a ativar nesse pessoal essa perspectiva do e-commerce, da venda digital, né? Como uma loja de venda física, ela passa a ter a perspectiva de ter vendas digitais, né? Já bastante manuseada para ela. Então, essa é a expectativa que a gente tem para esse mercado. Ele deve voltar na medida em que essa adaptação começa a ser implementada e ativada. Porque muitos comerciantes, o pequeno ou o médio, até o médio, eles fugiam muito do e-commerce, da venda digital, porque era muito complicado para ele, tá certo? Então, ele não se aventurava, mas essa experiência deu essa perspectiva de que o mercado, com as vendas digitais, elas deverão ser uma real necessidade para o comércio reverter, principalmente o pequeno comércio, né? Porque senão ele não vai subsistir. Essa aqui é a grande objetividade. Vai, Zezé. Eu sou de uma época assim, em que o centro de Campinas era muito pujante. O senhor também é. A Rose, eu acho que deve se lembrar desse finzinho dessa era. E assim, eu vejo que por mais que haja esforços empreendidos, a sensação que eu tenho é de que o comércio central, ele só encolhe, ele só murcha. Há possibilidade de um dia o centro de Campinas, um dia que eu digo, não é um dia lá longe, não, mas um dia próximo do centro de Campinas nem ser mais um centro comercial como a gente vê hoje? Ou o senhor não consegue ver isso? Porque às vezes eu tenho essa sensação. Sim. O que realmente acontece, o nosso centro comercial, ele vai subsistir. Isso é uma tese que
Não vai acontecer totalmente isso que você colocou, mas existe uma perspectiva. Ele está muito degradado aqui em Campinas. Ele realmente não está com aquela pujança que ele precisaria ter, né? Principalmente porque você tem a periferia, o ao redor dele hoje está muito mais dinâmico, tá certo? Então você pega os shopping centers, por exemplo, eles têm hoje, sei lá, 5 anos atrás, um pouco mais, sei lá, o centro de Campinas, o nosso centro aí, ele vendia, vou dizer, quase que 40% das vendas do varejo aqui em Campinas eram executadas no centro de Campinas, na região central, e em torno de 35 a 32, né? Entre 32 e 35 eram na periferia e principalmente nos shoppings, certo? Uhum. Qual é a função hoje? Hoje, as vendas no varejo na região, vamos dizer, nos shopping centers, né? Elas hoje representam mais de 40% das vendas do comércio. E a venda do comércio varejista e a venda no centro de Campinas hoje não chega a 32%. Então você percebe... Isso em quanto tempo, talvez, para ser assim, menos de 8 anos. Menos de 8 anos, caramba! Foi uma... porque eu também acho que o centro também foi um pouco abandonado, né? Um pouco? Então, eu dizia, ele não foi revitalizado como devia ser revitalizado, né? E você pega algumas praças, por exemplo, São José do Rio Preto, é uma praça fantástica. O centro de São José do Rio Preto é fantástico, eu conheço particularmente, né? É um burburinho fantástico. Por quê? Porque eu acho que eles cuidaram devidamente, né, com essa perspectiva, o que não está acontecendo com o nosso. Agora fala-se numa remodelação, o próprio prefeito, o Dário, fala uma dinamização maior da Campos Sales, da 13, né? Mas eu acho que é um processo que ainda está ali. O senhor acha que a chegada daquele hospital da Rede D'Or, na antiga rodoviária, eu passei lá outro dia, e eu vi que o prédio está bem avançado. O senhor acha que vai dar uma revitalizada naquela área ali? Eu acho que vai. Aquela área vai com o tempo ser determinada para esse tipo de atividade, né? Complexo hospitalar, né? Inclusive, não sei se você sabe, não. Você pega São Paulo, por exemplo, ali ao redor do Hospital das Clínicas e algumas regiões ali onde você tem o processo, vamos dizer assim, hospitalar, muito dinâmico, né? Você teve criações hoje lá de prédios que absorvem pessoas que vão ficar lá enquanto as pessoas ficam internadas lá. Uhum. Eu acho que nós vamos chegar a esse ponto, tá certo? Não sei se lá efetivamente, mas eu acredito que sim, lá tem essa perspectiva, tá? Mas é um processo... Se bem que eu olho, gente, por exemplo, ali é só mais um hospital, já tem um monte. E esse monte de hospital que tem ali, e eu estou falando do Veracruz, do Complexo Penido, né? Aí você pega, tem outras, tem mais clínicas ali. Não impactaram. Por que eu falo? Por que eu estou falando isso? Porque você tinha ali, naquele lugar, às vezes é uma área abandonada. E agora você chega com um prédio novo, um prédio moderno, e muito provavelmente os estacionamentos que estão, vai ter que ter estacionamento, vai ter que ter hotel. Essa chegada, e o público, Zezé, para esse hospital é um público de classe A, né? Então, então, por isso que eu estou imaginando, Zezé, que você dá uma nova cara. Porque onde está abandonado, a tendência é ficar abandonado. Quando você traz algo novo, você realiza e você estimula. Tomara, não sei se eu estou certa, mas eu tenho a impressão que vai dar uma melhorada ali. Eu acho que existe essa possibilidade. Não sei se vai ser tão rápida assim. Ela pode demorar um timezinho, porque
tudo aquilo que depende do poder de compra ou de gastos ou de investimento, ele tem uma certa limitação, tá certo? Mas no caso específico, essa transformação ela vai ter que acontecer, porque senão aquele investimento não vai se justificar ali, né? Então, temos que acreditar que ele tem que se revitalizar ali e tem que crescer realmente, tá certo? Senão, como está, inclusive, ali, você pega ao redor do Vera Cruz, né, já está havendo uma dinamização bastante elevada e isso vai acoplando, né, esse sistema, tá certo? E acredito que isso pode trazer essa objetividade. E acho também que, até por um histórico, né, Campinas tem uma certa tradição na assistência hospitalar, né? História, sim. Quando nasceu o Perini Bournier, né? Ele foi até internacional. Então, referência, né? Para muita coisa. Foi referência, exatamente. Então, eu acredito que vai acontecer isso. Até se pensou-se aqui, eu não sei se vocês lembram, há tempos atrás, em trazer o Hospital de São Paulo, como é que ele chama? O Sírio-Libanês. Sírio-Libanês. Então, que nós temos essa característica. Então, eu acredito que se isso for levado a sério, é possível e eu acho que precisa se fazer esse tipo de revitalização, né, para o mercado realmente responder. Porque é lastimável se novamente uma empresa sobe um prédio daquele ali, né, e não acontece nada. Eu faço crer que nós teremos ali uma revitalização, principalmente no segmento. Solanete, dentro dessa realidade do centro, o morador de rua representa quantos por cento desse problema que o comerciante enfrenta para poder atrair um consumidor mais qualificado? Eu diria que o morador de rua ali, né, ele é realmente bastante, não digo pernicioso, não é esse o termo que eu gostaria de dizer, mas ele realmente impacta muito negativamente, tá? E o próprio comércio ali, ele sente muito disso aí, quer dizer, os lojistas ali do centro, principalmente, eles se desestimulam, porque a afluência, principalmente depois da pandemia, cresceu muito, tá certo? Então você tem ali um contingente que ele movimenta ali basicamente quase 1.000 pessoas, né? Só em termos desse tipo de atividade, e que ela deturpa muito a ação do comerciante naquela área. Então, muitos deles se sentem muito desprestigiados, né? E não conseguem realmente fazer com que o varejo consiga trazer mais gente para ele, para que a economia possa desenvolver, né? Então, esse peso ele está muito pesado, eu diria, e é um dos fatores que precisaria ser bastante enfocado, principalmente porque você tem a necessidade, né, de que mesmo aqueles mercado informal que existe ali, aquele mercadão informal que tem ali, ele também impacta muito o comerciante, né? Porque ele fala, pô, eu pago imposto e tal, mas aquele pessoal que vem aí não paga imposto, então eu sou desprestigiado nesse sentido, e isso cria esse clima que não é positivo para a dinamização do segmento, tá certo? Está se falando na mudança desse mercado ir lá para o lado da ferrovia lá em cima, né? Então isso eu acho positivo. Apesar de que nós estamos diante desse momento, com o impacto da pandemia, isso cria uma certa, vamos dizer assim, uma certa acomodação, né? Mas
Sem dúvida nenhuma, isso deve acontecer e para o comércio central é positivo que ele possa realmente acontecer e que ele possa ser mais dinâmico do que ele está, porque como ele está hoje, eu acho que nós temos um mercado bastante deficitário, É horrível mesmo, seu Laerte. Bom, seu Laerte, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Bastidores do Poder, agradecer por ter aceito o nosso convite, desejar para o senhor um Feliz Natal, um Ano Novo espetacular. Muito obrigado. Continuaremos a nos ver no próximo ano, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ok, José. Um abraço e para você também, Rose, um abraço e esperamos um feliz 2022. Para o senhor também. Boa semana, um abraço. Um abraço. Bom, agora a gente